Fala aí, galera, beleza? Aqui é o Rossi do canal Politizei e sim, eu tô sem camisa para ver se eu chamo a atenção de vocês de alguma forma, porque eu vou falar sobre um assunto que é muito importante que vocês saibam, até porque a origem do canal é essa, que é por que os piores chegam no poder. É muito simples, são só 3 motivos. Antes de começar esse vídeo, vou pedir para que você deixe seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações. Solta a vinheta. Vamos lá. A primeira razão para os piores chegarem no poder é a maioria deles já tem uma família que é relacionada à política, ele já tem a máquina a seu serviço. Por exemplo, um vereador que já está eleito, ele pode fazer a rachadinha, então em vez dele ter 4 assessores dentro do gabinete dele, ele pode ter 8, se ele for dividir o salário de cada um deles informalmente, de maneira criminosa, para poder empregar 8 pessoas. E dessas 8 pessoas que não precisam ter compromisso nenhum em entregar algum tipo de resultado de fiscalização política ou qualquer tipo de resultado que um político, que você possa esperar de um político. Na verdade, ele só está ali para ele poder ficar naquela mamatinha, porque a cidade não é bem desenvolvida por conta dessa própria corrupção, ele não consegue emprego, ele precisa beijar a mão do político que é o padrinho dele, e para ele poder manter esse ganha-pão, ele precisa estimular essa corrente de corrupção desse político que está mantendo ele ali no cabresto, que é conseguir puxar votos para ele. Ou seja, então é como se esse vereador, em vez de ter 4 pessoas que trabalham com ele por competência, ele tem 8 pessoas que não entregam nada, que só estão ali para poder conseguir sobreviver e para poder alimentar aquela máquina, sendo 8 cabos eleitorais dele. Estou dando só um exemplo como vereador para você ter um pouco mais de noção. Então ele basicamente ele se utiliza do quê? Ele se utiliza do senso comum, ele se utiliza do fato das pessoas não entenderem a razão da política, elas não sabem para que serve. Então se você não sabe para que serve, não sabe como aquilo pode te atingir de certa forma, então se você não vê diferença, você tenta tirar algum proveito daquilo, né? Qual é a função do vereador? Não sei. Por que ele está ali? Não sei. Mas ele está me oferecendo dinheiro para eu ficar ali, para eu puxar voto para ele. Então tá bom. Então quanto mais ignorante você for, quanto mais burro você for, né, que é o que eles querem, né, que você se desinteresse o máximo de política possível. Ele quer que você assista a Fazenda, de férias com a ex, Big Brother. Eles querem que você assista esse tipo de coisa. Eles não querem que você leia um livro, que você se interesse por política. Até porque pessoas inteligentes são pessoas que podem incomodá-los, são pessoas perigosas para o bem, né? Assim como eles são inteligentes para o mal. Então a primeira razão que os piores chegam no poder é que eles conseguem manipular aquele que não entende a política. Ou seja, você é obrigado a participar de uma coisa que você é estimulado a não conhecer e não entender, né? De diversas formas diferentes, seja rede social, culturalmente falando, né? Então quanto mais você desacredita da política, mais ele fica feliz, porque é mais fácil dele conseguir se reeleger, né? Então o cara que fala, eu não ligo pra política não, eu não voto e tal, isso daí vai ser sempre assim. O diabo está sorrindo para a pessoa que fala isso, porque é justamente isso que ele quer, que você se desinteresse e fique desestimulado, e só as pessoas que vão se beneficiar com a corrupção se interessem para ir lá votar e continuar elegendo ele. Então galera, basicamente isso, entendeu? A primeira razão é o desinteresse pela política. Beleza? Show. Agora a gente vai entrar na segunda. Qual é a segunda razão? A segunda razão é a força e a coerção. Como assim, cara? O desinteresse da política eu entendi, mas essa daí tá meio abstrato, essa palavra. Como assim? Basicamente por força, né? Por imposição. Mas como assim? A gente vive numa democracia. Como que esse político pode fazer isso comigo? É muito simples, cara. Existem várias formas de uma pessoa te impor alguma coisa, te forçar alguma coisa, sem ser fisicamente, né? Pode ser psicologicamente ou por circunstâncias da vida. Eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, diversas vezes tem pessoas que votam no político porque aquele político é conhecido da família e a educação e a saúde são muito precárias, sempre são precárias, né? Dificilmente são boas. E aí o que ele vai fazer? Para ele poder arrumar uma vaga no colégio para alguma pessoa, para alguma criança daquela família para não enfrentar fila ou ter garantia de que vai ter a vaga no colégio ou a vaga na creche, o vereador vai mexer os pauzinhos através da corrupção e vai conseguir a vaga para essa criança porque é uma família amiga desse vereador, ou é uma família que conhece esse vereador, e esse vereador se comprometeu a ajudar essa família da forma que ele poderia. Isso é corrupção, né? Tanto o vereador, que é esse político corrupto, filha da puta, que está fazendo isso, assim como essa família que se sujeita a isso,
desculpa, cara, são dois criminosos, pra mim tem que todo mundo ir pra cadeia, com todo respeito, né? E se, desculpa, você tá vendo esse vídeo, você foi leniente com isso de alguma forma, reveja os seus conceitos antes que a tão sonhada reforma do Código Penal aconteça e você de fato seja preso. Então, né, eu acredito que um dos maiores motivos que leva as pessoas a não errarem é elas perceberem que estão errando e a punidade, né? Porque quando você sabe que você é preso é meio complicado, né? Quando você sabe que você não vai sair de lá é mais ainda. Mas enfim, não vamos fugir muito do assunto. Então, esse meu vereador, por exemplo, se alguma pessoa da sua família, esse assunto já é um pouco mais delicado porque a gente nunca quer perder o nosso pai e nossa mãe, né? Então você vê como que a corrupção ela vai entrar em um patamar assim de uma chantagem emocional tão grande que chega a ser torturosa. Porque, vamos supor, se você é amigo de algum político e sua mãe está infartando no pronto-socorro e não tem vaga no leito, mas aí um vereador ele consegue mover os pauzinhos para ele poder conseguir uma transferência em outro lugar porque ele é amigo de outro prefeito, de outro vereador, e aí sua mãe pode ser salva através da corrupção. Então aí já transcende o patamar da corrupção comum para uma corrupção que gera valores de vidas, né? Sejam pessoas, vidas de pessoas estão relacionadas em relação a essa corrupção, né? Ao meu ver, teria que ter uma pena mais branda para isso, porque realmente assim, a corrupção ela mexe literalmente com o seu psicológico, induz você a errar, porque talvez se você não errar, você pode ficar órfão de pai ou de mãe, ou de filho, ou de sobrinho, ou de tio, ou de avô e avó. Então você vê como é que a corrupção ela é perigosa, né? Ela mexe literalmente com o seu íntimo, fazendo com que você seja forçado de maneira não física, mas emocional e psicológica para você participar dela, né? Fala, pô, caraca, a saúde daqui é muito ruim, mas pô, se eu conseguir votar nesse vereador e ele conseguir ser eleito, caraca, se alguma pessoa da minha família passar mal, eu tenho certeza que vai ser atendida. Foda, né? Então, galera, agora a gente vai falar do terceiro. O terceiro é basicamente o seguinte: união odiosa, né? A famosa estratégia do PT, digamos assim, e do Bolsonaro também, né? Que os dois parecem ser muito parecidos no quesito de mindset, né? Na maneira como eles se comportam e vê o mundo, né? Sempre nós contra eles. Presta bem atenção, né? Sempre a galera que defendia o PT antigamente, né? Os que ainda defendem, assim como os bolsonaristas, eles têm esse tipo de característica, né? De nós contra eles, né? Então a gente precisa se unir naquilo que nos converge, enfrentar o maior inimigo, né? Então, assim, às vezes os piores eles conseguem chegar no poder porque, vamos supor, você pode prestar atenção que no segundo turno sempre vão duas opções extremistas ou duas opções que cada um dos lados tem uma rejeição muito grande, né? Então você vê que essa estratégia de união odiosa, ela funciona muito bem, porque você pode sempre perceber que, tipo assim, às vezes candidatos com planos de governo incríveis, ou então planos de governos mais equilibrados que conseguiriam convergir a maior parte das pessoas, ou seja, com menor índice de rejeição, eles são deixados de lado, entendeu? Sempre por medo da ameaça do extremo do outro lado, né? Então você vê que sempre no segundo turno, geralmente, tá? Não é sempre, claro que tem, toda a regra tem a sua exceção, mas sempre no segundo turno vão dois candidatos que têm um índice de rejeição alto, tanto um quanto o outro, sempre A contra B, né? Eu vou dar o exemplo das eleições de 2018, aqui a gente cita nome, Bolsonaro e Haddad. O Haddad representava o PT, né, e tinha um índice de rejeição altíssimo, assim como o Bolsonaro, naquela postura dele, também tem um índice de rejeição muito alto, sendo que candidatos que tinham participado do primeiro turno tinham um índice de rejeição muito menor. Então você vê bem que sempre a estratégia do ódio, né, do nós contra eles, sempre vai conseguir angariar muitas pessoas, né? Sempre, não, eu vou votar nesse cara aqui porque o outro não pode ganhar, então esse daqui tem mais chance. As pessoas precisam ter o voto de opinião e não o voto de rejeição. A eleição ela deveria ser determinada pelo índice de rejeição, não pelo índice de aprovação, para que a gente pudesse conseguir fazer com que mais pessoas tivessem sido contempladas numa eleição presidencial, por exemplo. Mas isso daí você precisaria de uma reforma política, isso é só um devaneio, uma ideia minha, das várias que eu tenho diversos livros ali. E galera, é basicamente isso, tá? Espero que vocês tenham gostado, principalmente aí do fato aí do moleque ter ficado meio doido aqui, meio sem camisa aqui, pra ver se chama a atenção de vocês de alguma forma. E tamo junto, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Mais uma vez, não esquece de deixar esse joinha maroto, se inscreve no canal, que porra, tamo junto aí. Eu demoro um pouquinho pra fazer vídeo porque eu tava de mudança, final de ano, sabe como é que é. Vai ter mais experimento social, desculpa pelo meu sumiço, mas o importante é regularidade. Tamo junto, galera. Solta a vinheta.